Fala pessoal, uma boa noite, boa tarde, boa manhã, bom horário, você que está assistindo a gente. É um prazer estar de novo aqui com vocês para a gente ter mais um episódio aqui do que a gente chama de João Mendes Entrevista. Hoje eu tô com um cara muito especial. Começou a dar aula no ênfase há pouco tempo, passou no concurso da magistratura. Na verdade, passou aqui, eu já estou aqui com uma listinha, passou em alguns concursos, tinha uma experiência bacana e ele vai conversar com a gente. Então, com vocês, Renan Ongarato. Daqui a pouco eu vou perguntar até a origem do nome, né? Mas o Renan está com a gente aqui. Ele vai compartilhar a trajetória, métodos de estudo, o que que ele fez que deu certo, o que que deu errado, experiências que foram marcantes, experiências que de repente ele passou e que você pode ou imitar ou evitar, né? Porque tem coisas que a gente fala assim, cara, eu passei por uma situação que não foi legal, deixa eu ensinar os outros para que ninguém precise passar pelo que eu passei. Então tenho certeza que vai ser um momento aqui bastante útil, bastante transformador para você. Renan, cara, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. E aí quero te passar a palavra para dar uma saudação aí para a galera. Obrigado, João. Agradeço aí a oportunidade. Como a gente já havia até conversado, é uma oportunidade de ouro que eu sempre considero, porque eu acho que esses canais de comunicação, a gente poder falar com as pessoas, levar uma mensagem para as pessoas, é muito transformador. Eu não sou tão velho assim, né? Mas esse contato mais próximo é algo relativamente recente, né? Se você pensar É, 2, 3 anos atrás, não existia isso, né? é. E eu teria poupado muitas topadas, muitos caminhos errados, muitas escolhas trágicas, se eu talvez tivesse ouvido alguém que já passou por isso e dizer, ó, Renan, evita isso e tal. Então, assim, eu dou um boa noite, seguindo aqui suas palavras, um boa noite, uma boa tarde, um bom horário, para quem quer que seja, que esteja nos assistindo. Fico aí à Legal. disposição, tanto sua, João, para qualquer pergunta, para o pessoal que quiser perguntar depois, seja por qual canal for. Estou sempre à disposição, porque me faz bem poder tentar ajudar a galera da forma que for possível. Legal, legal, Renan. Cara, vamos lá. Você hoje é juiz no Rio de Janeiro. Você passou no último concurso. Concurso que teve uma história longa, né? Porque é um concurso que foi atingido ali pela pandemia, então levou um tempo, né? É, me fala um pouco dessa tua trajetória, né? A gente já estava conversando, você já tinha me passado um pouco, mas eu quero que o pessoal te conheça. Então, assim, como foi a tua trajetória? Você é do Rio de Janeiro, né? E você se formou aqui no Rio de Janeiro. Enfim, fala um pouco quanto tempo você levou estudando, enfim. E eu tô aqui com o meu caderninho aqui, preparado a canetinha. Eu vou anotando, aí daqui a pouco eu faço umas perguntas. Vamos lá, então. Bom, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Para alguns diriam carioca da gema. Apesar da minha cor não transparecer, né? Eu sou daqui. E logo que me formei na PUC aqui do Rio de Janeiro. Me formei na PUC e logo depois de formado eu comecei a trabalhar já. Eu comecei a trabalhar, então assim, eu já, até imagino que seja uma questão que traga dúvidas para as pessoas. É possível conciliar trabalho e estudo e tal? É possível, a gente pode falar mais disso, mas eu trabalhava, estudava. Logo que eu me formei, eu comecei também a Emerge. Então, quer dizer, eu tinha aulas da Emerge de manhã, era assessor à tarde, chegava em casa e ainda estudava um pouco. Fiz isso durante 3 anos, fui assessor por 4 anos, então terminei a Emerge, mais ou menos na época eu terminei a Emerge, fiquei mais um pouco e saí, fiquei aspas, né? Eu boto aspas sempre com esse cuidado, porque só estudando, né? A gente sabe que só estudar não é só isso, é algo que envolve muita expectativa, até talvez mais expectativa e peso, por assim dizer, do que aquela pessoa que faz outras coisas, porque quando você faz outras coisas e também estuda, apesar do cansaço, você tem às vezes aquele senso social de que eu faço outras coisas e não tem essa cobrança por parte das pessoas que não fazem, que não são do mundo dos concursos, às vezes até pessoas bem intencionadas, a família, os amigos, tal. Mas enfim, fiquei só estudando e Uhum. aí eu passei na prova de juiz leigo aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É um concurso intermediário, assim, não é um concurso final, longe disso, mas me serviu para dar uma experiência legal, era algo que me dava um retorno razoável, pouco até mesmo, mas não me tomava também muito tempo. Então, foi algo que eu levei por 2 anos,
sempre estudando, sempre com foco nos estudos. Passei na magistratura do estado do Pará, fui para o Pará, fiquei lá cerca de 8 meses, mais ou menos, e aí passei aqui no concurso do TJ do Rio, onde eu sou juiz atualmente. Mas, João, só uma curiosidade aqui para o pessoal, você comentou do concurso do Rio, foi um concurso longo, né? Para você ter ideia da situação, como é que foi. A prova do Pará, essa prova foi em 2019, essa prova foi mais ou menos ali em setembro. A prova de primeira fase foi anulada, porque teve um desabamento, eu estava tendo prédio, né? Teve uma confusão lá, e essa prova foi remarcada, eu lembro perfeitamente, para o dia 22 de dezembro de 2019. E a Uau. prova da primeira fase do Rio de Janeiro, desse concurso que eu tomei posse, ela foi no dia 15, se eu não me engano, de dezembro também. Ou seja, Uma os semana. dois foram com uma semana de diferença. Eu fiz a minha prova do Rio, na semana seguinte eu fui para o Pará fazer a prova do Pará. O concurso do Pará, a segunda fase do Pará, ela já estava marcada, né, por conta que a primeira fase seria lá em setembro, eles não remarcaram. E aí, eu fiz a segunda fase do Pará mais ou menos ali no meio de fevereiro de 2020, nós estamos falando, semanas antes da pandemia. E a segunda fase do Rio seria justamente ali na primeira semana de março. Então, eu fiz a prova do Pará, segunda fase, sentença civil, sentença criminal, prova discursiva, metade de fevereiro ali, tipo 20 de fevereiro, por aí. Voltei, teria uma semana de espaço e seria a prova do Rio. Nesse meio tempo, a pandemia bateu, foi ali início de março, a minha prova do Rio ia ser no domingo, na quarta-feira, suspenderam o concurso do Rio ficou suspenso quase 2 anos. Nesse meio tempo, teve inscrição definitiva, teve exame médico, teve psicotécnico, teve a prova oral do Pará, passou um tempo, homologaram o concurso, deram posse, eu fui juiz do Pará, maior tempão para mim foi bastante tempo, e aí sim o concurso do Rio retomou, quando eu já era juiz lá, já tinha tomado posse e tal. Então, assim, para você ver, as provas foram basicamente na mesma semana, uma semana de diferença uma para outra. Caramba, e aí no caso da segunda fase, é aquela coisa, são as providências divinas, né? Quer dizer, eu me lembro bem, 2020, fevereiro, aqui no Brasil, tava começando algum boato ali de Covid, mas na Europa a coisa já estava mais acentuada. A gente ficou, eu acho que uns 2 meses para trás, assim, né? Na Europa, 1 mês e meio. E aí, João, março foi o período que parou, começou a parar tudo, né? vocês terem ideia, como foi a coisa, foi muito súbita. Eu lembro que nessa época que eu estava voltando à prova, ouvindo fazer a prova, enfim, o pessoal vai lembrar. Foi aquela época que teve um grupo de brasileiros que acho que estava na China ou estava sei lá onde, que o pessoal veio para o Brasil e ficou isolado, que foi um grande negócio, Jornal Nacional, os noticiários passando, o grupo de brasileiros que veio no avião do Exército, não sei de onde, teve uma celeuma sobre se eles iam entrar ou não, se eles iam ficar de quarentena ou não. Isso rolando como se fosse assim, pô, esse negócio está lá longe, nunca vai bater aqui e tal. E aí, coisa de 2 semanas, de repente, não, pandemia decretou, fecha tudo, e aí suspenderam o concurso do Rio. É impressionante, né? Como afetou todo mundo. Só um comentário. Eu morava nos Estados Unidos em 2020. E eu vim pra cá em março. Porque a gente teve férias da escola lá nas crianças, vim pra cá e não consegui voltar, porque o meu visto era. Eu não tinha. Eu morava lá, mas eu não morava como green card, né? Nem visto permanente, era um visto temporário de moradia, mas era um visto temporário. Eu não consegui voltar, e ficou 1, 2, 3, 4, 5 meses, até que eu decidi fazer, não tem mais o que fazer, aí eu aluguei um apartamento, fiquei, e aí resolvi ficar de volta e voltei pro Brasil de volta. Mas como a Caramba. pandemia realmente afetou todo mundo, né? Impressionante. Cara, é, e aí lá no Pará você falou que ficou ali alguns meses, né? Quase um ano, um pouco menos de um ano, né? No total, e aí fez a prova do Rio. Você sentiu que o fato de já ser juiz do Pará te deu mais tranquilidade na prova do Rio? Pelo fato, assim, de você já estar num cargo que você desejava, ou você sentiu a mesma pressão que se não fosse juiz? João, vou te responder sem te responder, assim, sim e não. Por quê? As pessoas vão entender o porquê. É, por um lado, sim, claro,
como eu até brincava com a minha esposa, se tudo der errado, deu errado comigo sendo juiz no Pará. Ah, então quer dizer que ser juiz no Pará é dar errado? Lógico que não, por isso que eu estou falando. É. Mas eu sempre tive em mim esse ímpeto, essa vontade de querer retornar para casa, ou pelo menos estar próximo de casa. Porque o estado do Pará e a magistratura do Pará me acolheu super bem, eu só tenho elogios a fazer, é, no sentido de que, tipo assim, ok, ótimo, mas, por outro lado, é um estado continental, e a gente olha no mapa, fala, o Pará é muito grande e tal. Quando você vai para lá, você vê que realmente é muito grande, realmente é gigantesco. Então, assim, tem suas dificuldades naturais até mesmo. Eu sempre quis Logística, né? De ficar... e outras, de estrutura, enfim. Eu sempre quis voltar para casa. Tanto é que eu tomei posse, na época era pandemia e tudo mais, eu tomei posse virtualmente, eu nem fui lá tomar posse presencialmente. Saí para jantar com a minha esposa, com a minha família, a gente comemorou, claro, óbvio. Voltei para casa, dormi, no outro dia, 10 horas da manhã, eu estava acordado estudando como se fosse mais um dia de estudo normal, porque ali caiu para mim a ficha de que, tipo assim, é o canto da sereia. Se eu quero passar em outro lugar. Se eu der uma vacilo aqui, eu vou me permitir. E aí, cada um. Mas eu falei, eu tinha para mim a certeza de que se eu perdesse o ritmo e deixasse a vida acontecer, a vida acontece. E aí, óbvio, vou tirar uma semana de férias, aí daqui a pouco não sei o quê. Óbvio que a gente vive a vida, a gente não deixa, a vida não para porque você está estudando para concurso. Tanto é que eu casei, eu fui com a minha esposa lá para o Pará, enfim, você passa por mudanças. Eu aproveitei, eu comemorei, claro. Eu estou dizendo assim, eu sempre tive na minha cabeça essa disciplina de saber, agora, se eu não botar mais força ainda, é muito cômodo, é muito mais fácil eu me acomodar. Porque você se acomodar quando você, como eu disse, quando eu era juiz leigo, ou quando eu só estudava, é muito mais difícil, porque você vai se acomodar como? Vai ter que trabalhar, vai ter que fazer alguma coisa, você já é juiz. Então, se eu desse um mole, um vacilo, isso eu corria o risco, e aí não é risco, mas enfim, para que as pessoas entendam, de ficar lá. E eu queria passar em outro lugar. Então, tanto é que nesse meio tempo, desde da minha aprovação lá, eu fui para a prova oral do Mato Grosso do Sul, eu fui aprovado aqui no Rio e fui para a prova oral do TJ São Paulo, essa última prova oral de São Paulo que teve agora, que eu nem fui lá fazer a prova, porque eu já tinha tomado posse aqui, eu queria ficar aqui no Rio, então eu fui aprovado para a prova oral, mas nem realizei a prova oral. Legal, legal. E é interessante o que você falou, assim, e eu queria pegar esse gancho aqui. Você passou para o Pará, tomou posse virtual, mas já estava então lá aprovado, tomou posse, enfim, começou a exercer, mas você não parou de estudar porque não era o seu sonho. E eu estou entendendo, e eu acho que o pessoal também está entendendo, que não há nenhum juízo de valor negativo aqui em relação a ser juiz do Pará ou qualquer outro lugar. É só uma questão de sonho, né? Como Ô, tem João, gente, por exemplo, que passou. até Fala, para fala. deixar claro essa questão, por exemplo, tem um colega meu, grande amigo meu, Renan também, tem o mesmo nome que eu, para você ver as coincidências. Ele era juiz comigo lá no Pará, passou no mesmo concurso que eu lá no Pará, passou no mesmo concurso que eu aqui no Rio de Janeiro, meu colega de magistratura aqui no Rio de Janeiro, juiz lá, está lá em Quissamã atualmente, e ele é de Santa Catarina. E ele continuou estudando, mesmo aqui no Rio, continuou estudando e está agora enfim, esperando o resultado aí da segunda fase de Santa Catarina. Para você ver, é essa vontade de estar em casa. Exatamente, exatamente. Mas é perfeito, perfeito. Esse exemplo mostra bem isso. Agora, o interessante é que você passou num cargo, isso te dá, assim, imagino, né, o conforto de saber, poxa, tô no caminho certo, afinal de contas, passei, pô, sou juiz, você tem lá já um nível de realização. Tem a questão financeira também, que vai trazer um nível de conforto, né, e tranquilidade financeira, mas você continuou estudando para o seu sonho. E aí tem muita gente que me pergunta assim, professor, eu quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser defensor, quero ser isso, aquilo. Eu estou na dúvida se eu devo fazer ou não, por exemplo, um concurso para analista, ou se eu devo fazer um concurso para uma advocacia pública, por exemplo, que não é o sonho da pessoa, mas ela vê ali uma oportunidade, né?
E aí tem gente que fala o seguinte, olha, eu acho que se eu passar eu vou me acomodar, né? A tua experiência não foi essa, quer dizer, você botou na cabeça de que você passou no concurso, que já era legal, que já estava tudo bem, mas não era o teu sonho, você não se acomodou nisso, né? Eu acho que é uma experiência muito legal para passar para as pessoas, ou seja, você pode passar num outro concurso que vai te dar uma segurança, vai te dar já uma satisfação de ter passado, mas não quer dizer que necessariamente você vai se acomodar, é uma questão de mentalidade, né? E isso fica muito forte quando você fala que no dia seguinte da posse você acordou para continuar estudando, né? Assim, é o que eu sempre falo, é o canto da sereia, né? Porque, assim, é muito sedutor. Como você disse, você bem ou mal, você chegou lá, você tem o seu dinheiro, você vai ter agora a sua condição de magistrado e tal. Só que, então, é muito fácil, é muito sedutor para você. E, assim, quando você inicia um curso de formação, você está ali com seus colegas, com outras pessoas também que foram aprovadas. Para muitos outros daqueles que estavam ali comigo, grandes amigos que eu tenho hoje em dia, foi o, foi o momento da vida deles. Assim como quando eu passei no Rio, foi o momento da minha vida. Tipo assim, cheguei aqui, é aqui eu quero estar, é aqui eu quero ficar. Então, são pessoas que naturalmente estão no mesmo lugar que você, mas não estão na mesma mentalidade que você. Eles estão em outro momento, porque para eles é ali, chegou e tal, acabou. Então, a pessoa quer, às vezes, sair, comemorar, festejar, está no curso de formação, está ali conhecendo todo mundo. E aí você tem que ter, claro, como eu disse, a disciplina redobrada, porque é muito sedutor você falar, não, É, então vou hoje, como eu disse, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que as pessoas têm que ouvir as coisas sempre com uma sabedoria, porque em nenhum momento eu estou defendendo aqui que a pessoa não vá. Então não vou sair para jantar, não vou ao cinema, não vou, entendeu? Não é isso, mas é que você vai ter que ter aquela disciplina para não ser excessivamente permissivo com você mesmo, porque o claro, maior sabotador somos nós, né? exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve alguma reprovação? Várias, eu tive até na prova oral já, reprovação. Me fala sobre isso aí, me fala os principais casos aí. Cara, assim, João, eu brinco sempre que a pessoa vem me perguntar, que comigo já aconteceu de tudo em termos de concurso, tudo. Pensa uma coisa aí, já aconteceu comigo. Ó, eu já, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Né? Reprovações inúmeras. Primeira fase, já fui reprovado na segunda fase, CJ São Paulo 188 por 1/10, porque minha questão era uma questão de princípio da insignificância, ou seja, uma questão relativamente fácil. Ficou na folha de rascunho. Por quê? Porque na Abunesp, segunda fase de São Paulo, vem ali a pergunta, vem 5, 6 folhas de rascunho, sei lá por quê, com uma marca d'água levinha. A prova é 4 horas, você está ali naquele ímpeto. Veio a questão de princípio da insignificância. Brau, 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 brau. Quando eu vi 4 folhas na folha de rascunho, não foi porque eu fui fazer rascunho. Ficou Aqui ficou um parágrafo meu na folha oficial, esse parágrafo foi corrigido, me deu 0,4 pontos no examinador, resultado, eu fiquei por 1/10. Teriam corrigido minha sentença. Já estive em prova que foi anulada, essa prova do Pará, da primeira fase. Já julguei as sentenças, mais de uma vez, inclusive, lá no Pará, aqui no Rio, onde eu fui aprovado, eu julguei sentença de forma contrária ao espelho, então, assim, o examinador queria que condenasse por furto, eu condenei por roubo, sei lá. Aqui no Rio foi isso. Lá no Pará, queria que negasse o dano moral, eu dei o dano moral, enfim. Então, assim, aconteceu de tudo, inclusive as reprovações. Fui reprovado várias vezes na primeira fase. Segunda fase, eu fui reprovado 2 vezes. Uma foi no TRF2, foi minha primeira vez em segunda fase. Acho que a gente vai muito cru para a segunda fase. E aí, naturalmente, sofri o revés, mas era um revés esperado. Fui reprovado, fiquei com 4,7 na discursiva. E reprovei nessa segunda fase de São Paulo por 1/10. Todas as outras vezes eu fui aprovado 7 vezes já em segundas fases. E aí, quer dizer, fiz 7 segundas fases, fui aprovado em 4, na verdade. Né? Reprovei nessa TRF2, reprovei na de São Paulo, fui para a segunda fase de Goiás, do Rio Grande do Sul, não fui fazer a prova, esse TJ do Rio Grande do Sul, inclusive, que está aí agora, até agora na prova oral, eu fui para a segunda fase, mas eu não fui fazer a prova. Uhum. Fui para a segunda fase de Goiás também, que o pessoal tomou posse agora, não fui fazer a prova, porque a passagem estava cara, já era juiz lá no Pará, estava 5.000 a passagem, eu falei, deixa para lá. E fui reprovado na prova oral do Mato Grosso do Sul. E assim, essa prova oral do Mato Grosso do Sul, para mim, foi
Julgo que foi um duro golpe, sabe? Mas foi assim, uma coisa que eu acho que merece ser mencionada, porque foi a época que eu mais estudei. Eu já tinha sido aprovado no Pará, não tinha tomado posse ainda, tá? É porque o concurso foi homologado, teve um pequeno pessoal que tomou posse primeiro, em janeiro, e o outro pessoal, entre eles eu, que tomou posse em setembro. Nesse meio tempo, aconteceu em maio ali a prova oral do Mato Grosso do Sul. E eu estudei bastante, eu falo que foi a fase que eu estava mais bem preparado. Fiz essa prova, fui reprovado por também, sei lá, eu tirei, precisava tirar os 6, obviamente, eu tirei 5,5, sei lá, 5,6, foi pouca coisa. E aí eu voltei, você ver, eu voltei para o Rio de Janeiro e 2 semanas depois tinha já a segunda fase do Rio de Janeiro, daqui da prova do Rio que eu passei. Então, quer dizer, eu acho que é muito simbólico essa percepção que a gente tem que ter de que a reprovação faz parte, cara. A reprovação faz mais parte do que a aprovação, porque, em regra, talvez seja maluco, né? Eu passei em um e quis passar em outro, mas, em regra, a pessoa é aprovada uma vez só e sossega. Mas reprovar, você vai sempre ter mais reprovações do que aprovações. Essa é a regra. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de quase que um sangue frio, né? De saber que faz parte do jogo. Claro, você já chegou lá, isso dói, isso machuca, mas isso faz parte. E você está ali mais preparado do que você estava quando você chegou naquela fase. Muito legal, muito legal. Cara, eu não conheço ninguém que tenha passado de primeira, assim. Não É, conheço. Pode ser que exista, né? não, Mas é a existe, mas mosquinha assim, branca. É a mosca branca, né? Ninguém nunca viu, né? Assim, cara, como eu muito... sempre falo, João, é a exceção que justamente confirma a regra, que a regra é que a pessoa vai reprovar. Então, assim, deve ter alguém? Com certeza tem, mas é uma exceção. com certeza, com certeza. Cara, vamos lá. Outra coisa é o seguinte. Esse período de estudo, quanto tempo de estudo você teve? Porque você falou que você se formou, foi assessor do TCE do Rio de Janeiro por 4 anos, depois juiz leigo, depois juiz do Pará, até que agora juiz do Rio. Quanto tempo, quantos anos você estudou para concurso até passar para o TJ Rio, especificamente? No João, total. essa pergunta. Aproximado. Não, assim, então, essa pergunta eu acho que sempre tem que ter uma explicação prévia, ainda que breve, para que porque Tá. é uma pergunta que sempre fazem. E, assim, muitas vezes as pessoas não viram uma chave muito importante. Qualquer concurso de alto nível, magistratura, Ministério Público, procuradorias, qualquer um desses. Os concursos demoram. Se tudo der certo, deu tudo certo, não teve nada, nenhum PCA, nenhuma suspensão, nenhuma judicialização, nada. O concurso vai demorar um ano e meio. E durante esse um ano e meio, você vai estar estudando, porque, ninguém é maluco de, passei na primeira fase, vamos deixar rolar, parei. Não, você vai estudar com mais força ainda. Então, a média da galera que passa é 3 anos. Ah, por quê? Porque o sujeito estudou um ano e meio, mais ou menos, começou a passar naquela primeira fase do concurso, o concurso durou mais seu 1 ano e meio, que seja, e ele é aprovado. Comigo foi mais ou menos isso. A questão é, qual é o marco inicial? Né? A gente que estuda direito sempre tem o porém. Qual é o termo inicial desse estudo? Cara, assim, eu fiz EMERGE. Então, assim, se você botar ali o marco inicial a EMERGE, lá se vão o quê? Os 3 anos da EMERGE, quase 7 anos. Mas eu não considero esse como marco inicial. Por quê? Porque ali eu já estava estudando para concurso, claro, já estava formando minha base, que me foi essencial. Mas eu considero que quando eu fiquei só, aspas, mais uma vez aqui, só estudando, só por conta disso, foi aquele momento assim, agora é isso. Agora não tem mais um emprego, não tem mais. Agora é isso. Agora, ou você faz isso aqui e chega lá, ou então você vai ter que parar com isso aqui. É tudo ou nada. Nesse momento, foi ali mais ou menos metade de 2017, aí foi metade de 2018, metade de 2019 e metade de 2020. 3 anos, um pouco mais, talvez, 4 anos. Quer dizer, até o Pará. Aí o Rio, mais um ano. Então, quer dizer, deu uns 4 anos, 4 anos e meio, que eu, como eu te disse,
o concurso em si, se você considerar o concurso do Rio começou em dezembro de 2019 e foi terminar em maio de 2022. 3 anos de concurso rolando, né? Porque teve pandemia no meio e tudo mais. Então, é isso. Foi mais ou menos uns 4 anos e pouco. É, que a IMERJ, para quem não sabe, para quem não é do Rio, que é a escola, eu já dei aula na IMERJ durante muitos anos. A IMERJ é a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe. Ela tem 3 anos de duração, né? E é quase uma faculdade nova, né? E ela é toda Para mim, foi. modulada, né? Eu não sei se mudou, mas eu imagino que continua assim, todo modulada, no final de cada módulo tem prova, e aí tem lá, tem que fazer sentenças periódicas, né, assim, ao longo do mês, enfim. E você leva 3 anos para ver a matéria toda, né? Então não são 3 anos que você estudou um ano a matéria toda, depois você reviu a É, matéria 3 vezes. Então, na verdade, 3 anos é um estudo só, né? Então, por isso que eu entendi quando você fala 7 anos colocando a Emerge ou 4 anos tirando a Emerge, porque foi depois da Emerge que você realmente passou para estudar. e assim, o João, é uma coisa que também, aí já até me lançando aqui sobre aquela ideia dos erros e acertos, das coisas, durante a EMERG, como eu disse, eu trabalhava. E aí, eu tinha uma rotina que eu não recomendo a ninguém. Como é que eu fazia? Eu tinha aula na EMERG, de 8 a meio-dia, saía, ia trabalhar, trabalhava até umas 7 horas, chegava em casa umas 7h30, 8. E aí eu falei, eu tinha, sei lá, eu tinha meus 25 anos na época, eu pensei assim, cara, se eu parar para estudar agora, 8 horas da noite, vai entrar alguém aqui me falando, você viu o que aconteceu, que não sei quem morreu, que não sei o que hoje, no dia e tal, aconteceu um acidente, não sei o que, alguém vai me mandar um WhatsApp, alguém vai me mandar uma mensagem, vai acontecer alguma coisa e eu vou ter que resolver. Às vezes vou ter que sair, vai comer um negócio. Então, eu chegava, era uma rotina meio de maluco. Eu chegava, trocava de roupa, dormia e acordava, sei lá, 4 horas da manhã. Que aí, 4 horas da manhã, estava todo mundo dormindo, só tinha eu. Aí eu consegui estudar de 4 até umas 7, só que aí era aquele estudo para a EMERG. Por que eu estudo para a EMERG? Como minha faculdade eu não me dediquei tanto, eu assistia as aulas da EMERG e, nesse momento de noite, eu revisava, eu relia aqueles cadernos, eu ajeitava, às vezes eu lia alguma coisa de livro, eu fazia uma outra questão, mas eu não tinha, eu estava construindo base. Eu não tinha ainda aquela percepção de que, assim, a primeira fase é ler o vade-mecum, fazer questão objetiva e revisar seus erros. Então, eu estudava para a EMERG, foi muito útil, mas esses 3 anos eu fiquei quase que como cursando uma faculdade. E, de outra forma, era o tempo que eu precisava para a prática jurídica. Então, na verdade, o meu estudo começou após esses 3 anos. Porque já Claro. com uma base, já com um arcabouço, eu comecei a fazer realmente aquele estudo ali, para concurso, aquele estudo que não era mais Perfeito, para base, né? perfeito, perfeito. Cara, fez muito sentido. Você falou uma coisa que eu falo muito com os alunos, né? Você falou assim, foi um período de construção de base. A pessoa precisa ter uma base, né? Para poder construir uma base é o fundamento, o alicerce, são os conceitos fundamentais, os conceitos básicos, enfim. Tá, e vamos focar então nesses 4 anos, que aí é o período de dedicação exclusiva, né? Vamos botar assim. Como é que era a tua rotina de estudo, na maioria dos dias? Então, eu fiz vários pequenos experimentos, assim, por exemplo, Tá? uma coisa que não deu certo para mim, aquele estudo do tipo assim, você vai pegar e você vai estudar 1 hora constitucional, 1 hora civil, 2 horas não sei o quê. Para mim, isso não deu certo. Por quê? Porque me dava gatilho, me dava ansiedade, porque eu ia comer, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Mas quem não gosta? Então, não é a questão não é essa, a questão é, cara, se eu estou lendo um negócio, eu quero ler para entender aquilo ali. Posso demorar um pouco mais, mas o meu objetivo sempre foi, eu vou entender isso aqui, mais do que fazer por fazer. Porque tem gente que lê vade-mecum. Eu li 20 páginas do vade-mecum hoje. Eu digo para essa pessoa que, cara, ou o cara é um gênio muito fora da curva, ou ele leu o vade-mecum que nem está lendo romance. Porque, cara, se tu for ler, pensar, refletir, marcar, não tem como tu ler 20 páginas do vade-mecum em um dia, entendeu? Então, assim, são percepções. O que eu fazia? Eu tinha um cronograma
E todo dia eu lia uma parte do Vadmecum, sei lá, vamos supor, vou ler esse direito da personalidade aqui, direito civil, do artigo 1, artigo 20, sei lá. Beleza, vou ler aqui. Lia isso hoje. Amanhã eu ia ler uma outra coisa, então vamos supor, amanhã eu vou ler ali a parte inicial do Código Penal, outra matéria, enfim, sei lá. E vou fazer 30 questões, 20 e poucas questões objetivas desse tema que eu li no dia anterior. Vou ler um novo tema e vou fazer as questões do dia anterior. E sempre fazia as questões, na hora de corrigir as questões, eu ia vendo assim, letra A. Letra A está errada por quê? Beleza. Letra B. Letra B é o gabarito. Letra C está errada por quê? E aí eu me condicionava sempre a entender o erro de cada alternativa. Por quê? Porque tinha questão que eu acertava. Mas eu sabia que a letra B era certa. Eu não sabia, mas eu olhava e falava, pô, mas o que está errado nessa letra C? Não sei. Aí eu pegava depois, na hora do espelho, e olhava, e anotava num caderno, um Word, na verdade, não era caderno físico, né? Mas anotava ou o artigo, ou a frase, né? Assim, o julgado, enfim, do erro daquilo ali. Porque eu acho que a aprovação nessa primeira fase, e foi o que me levou a esse caderno das anotações, foi o que eu usei até na minha prova oral, tá? Qual é a grande pegada, João? E assim, pessoal que vai ouvir, eu acho que você consegue avançar quando você não retrocede. Pô, Renan, mas isso é óbvio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, se você tem que se preocupar em não errar aquilo que você já errou. Eu vejo que é um erro muito comum dos candidatos falar assim, eu tenho que saber mais, eu quero mais, eu quero novo, eu quero diferente. E aí cai na prova de uma questão de responsabilidade civil do Estado, uma parada manjada às vezes. E ele erra, porque ele não poderia errar. E aí aquela questão bizarra, botar assim, sobre o julgado da semana passada, que talvez ele pudesse saber, devesse saber, não sei, não vamos nem entrar nesse mérito, mas a questão é, ele errou aquilo, beleza, mas o que custou a aprovação dele não foi esse aqui, porque esse aqui muita gente errou também, mas foi aquele lá, que ele não poderia errar. Então, eu me preocupei desde o início, eu acho que isso foi algo diferencial para mim. Ler a lei, conhecer a lei, porque assim, hoje em dia tem muito apelo, informativo. Beleza, você tem que saber informativo, mas o informativo saiu da onde? Da lei, porque tinha uma lei que alguém falou, essa lei é A, não, mas essa lei aí é B. E aí, por conta de uma divergência, chegou nos tribunais, alguém decidiu, e isso subiu. Então, é sempre bom ter uma base na lei muito arraigada, assim, muito firme, porque você sempre vai partir da lei e voltar até a lei, porque você vai pegar um informativo, a pessoa decora o caputzinho do informativo. Você vai ver, pode não sei o quê, porque não sei o que lá. Pô, mas por quê? Aí pega ali aquela emendazinha, você já vê ali, porque o João falava que o artigo 50 era isso, o José falou que o artigo 37 era aquilo. Então, assim, quando você tem que fundamentar, seja na sua prova discursiva, seja na sua prova oral, você vai ter que entender essas questões, e tudo gira em torno da lei. Então, eu focava muito na lei. Sempre lia o Vadmecum, fazia questões daquele tema no dia seguinte, lia um novo tema. E sempre depois corrigia as questões, anotando os erros que eu tive. Então, assim, para ver se eu entendi. No dia, começou o dia. Naquele dia, você vai estudar um tema até o final. Depende. Não, assim, não vou estudar direito de família, né? Que aí, pô, Não, impossível. Eu não, pegava. tá. Um tema que caiba dentro de um dia, né? Estudava um temazinho aqui, fazia questões do tema que eu estudei no dia anterior, É né? isso que eu queria saber. Era isso. E Então, pegava essas questões e corrigia essas questões depois. Era isso, não tinha mistério. tá, entendi. Então você pegava um tema, estudava aquele tema no dia, na sequência fazia questões do dia anterior, do tema do dia anterior. No dia seguinte, você estudava um novo tema e fazia as questões do dia anterior, e assim sucessivamente. Ótimo. Primeiro, muito legal isso, porque assim, você estava usando a questão do dia seguinte
matando dois coelhos com uma. Na verdade, matando vários coelhos com uma cajadada só, né? Mas os dois principais seriam: um, treino. Eu falo muito a importância de treinar, 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 né? Que é isso que te vai afinar ali, né? Apertar o parafuso. E segundo, a revisão, né? Porque você estuda num dia e ao fazer questão no dia seguinte, você deu um lapso de tempo na sua mente para poder, entre aspas, deixar aquilo assentar e voltar ao tema no dia seguinte. Então você estava vendo o mesmo tema duas vezes, né? Mas não na sequência, né? Em dois dias diferentes. Então você estava treinando e revisando, né? Legal. É, isso era toda semana, todo dia útil, incluindo sábado e domingo, ou era só a semana, dia útil? Como que era? Não, então, isso é importante também, outro ponto importante. Até hoje, eu levo isso para minha vida. O imprevisto, João, ele é mais certo na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um, do que aquilo que a gente prevê. Então, não adianta, eu não acho que é racional ninguém fazer nenhum cronograma que vá de segunda a segunda. Ainda que você bote assim, mas domingo eu vou voltar como dia de descanso. Cara, mas você pode ter certeza que você vai acumular coisas durante a sua semana. Por quê? Porque a vida acontece. Então, sei lá, você vai ter um aniversário para ir, vai ter um dia que aconteceu comigo várias vezes, eu chegava tão exausto que eu dormia, botava despertador e o despertador ficava tocando madrugada dentro. Minha mãe ia às vezes no meu quarto, ela falava, não, o despertador está tocando há 2 horas, você não acorda, eu estava exausto. Então, perdi aquele dia, beleza, isso acontece. Os imprevistos fazem parte. Então, eu sempre fazia meu cronograma de segunda a sexta-feira. Mas quer dizer que sábado e domingo eu ficava sem fazer nada? Não, pelo contrário. Sábado e domingo eu ficava recuperando esse passivo da semana. E aí, óbvio, às vezes sobrava um pouco mais de tempo, às vezes sobrava um pouco menos e tal, e aí eu me permitia fazer uma coisa a mais, uma coisa a menos. O que eu acho principal, João, as pessoas terem noção de que se elas estabelecerem um cronograma, para mim a coisa mais difícil é estabelecer um cronograma que não seja nem leniente demais, ou seja, permissivo demais com você mesmo. Eu vou ler aqui 10 artigos do Código Civil. Só, 10 artigos, 10 artigos. Claro, se a pessoa tem uma rotina um dia muito, tá bom, mas tu fala assim, tá só por conta do estudo, tu vai ler 10 artigos, então, isso é muito pouco. Ou tão pouco você botar, eu vou ler aqui do artigo, vou ler 300 artigos, também não vai dar. Então, é você estabelecer aquela métrica que funciona para você, que seja o máximo, o melhor possível. Porque o possível é os 10. 10 é possível? É possível, mas resolve? Não resolve. E o melhor é 100, é o total. É você, cada hora que você acorda, é que você dormir lendo artigo. Mas dá? Não dá. Por quê? Porque tu vai ter que fazer as questões, tu vai ter que almoçar, tu vai ter que tomar banho, tu vai ter que fazer, enfim, viver. Então, é você achar o seu melhor possível. E aí, naturalmente, o meu melhor possível é esse. Naturalmente, algum dia você não vai conseguir fazer isso. Você vai fazer isso aqui. Aí, algum dia da sua semana, você vai ter que correr atrás disso, porque também uma coisa que gera frustração, desânimo, e aí desestimula muito, é quando você vê que algo é inexequível. Você chega lá e fala, cara, minha primeira semana de estudo, eu tinha que estar aqui, eu estou aqui, cara. E semana que vem não vai ser essa distância. Eu vou estar aqui e o negócio vai estar lá embaixo. Então, é importante deixar 1, 2 dias que seja. Isso não é atraso. Isso não é atraso. Isso aí é sabedoria de que você vai estar sempre seguindo o seu cronograma. E inclua no seu cronograma um prazo, portanto, para os imprevistos, né? Legal, legal. E como diz os americanos, tem uma expressão, né, que é doable. Tipo assim, tem que ser fazível, né? Realizável, né? Uma coisa que você possa. Exatamente. É. Cara, nessa sua previsão, e aí quantas horas por dia? Nesse período que você agora estava dedicado de forma mais exclusiva, quantas horas por dia? Cara, assim, eu Na fazia da média, hora que eu né? acordava. Não, eu fazia da hora que eu acordar, a hora que eu ia dormir. Mas eu fazia isso porque eu me sentia bem com isso. Em que sentido? Eu acordava, aí eu normalmente sempre fui mais da madrugada, né? Então, quer dizer, eu ia dormir tarde, acordava mais tarde. Acordava, fazia uma coisinha ou outra, almoçava. Aí, depois do almoço, ficava fazendo até a hora de eu terminar aquele cronograma do meu dia. Então, por exemplo, se eu vou ler do artigo 1, como eu falei com você no início, do artigo 1 ao artigo 50, eu não vou ler isso em 4 horas ou em 2 horas. Eu vou ler esses 50 artigos, bem lidos. Então, aí, terminado isso,
eu vou fazer as 30 questões, 25 do dia anterior e vou corrigi-los. A divisão dava mais ou menos algo que eu ficava o dia inteiro fazendo. Mas por quê? Porque, como eu disse, é a minha profissão. A gente tem que ser profissional nas coisas. Não dá para a gente... Eu falo isso assim, você quer passar num concurso de alto nível. Concurso de alto nível hoje é uma competição que nem um esporte de alto nível. Antigamente, década de 50, 60, o jogador entrava, o jogador era, sei lá, era advogado e final de semana ele era da seleção brasileira, sei lá, ele era, sei lá, pintor e era jogador da seleção brasileira, de vôlei, de futebol. Dependendo do esporte, nem precisa ir muito longe, não. Sei lá, 5, 10 anos atrás tinha seleção aí de vôlei, de sei lá o que o sujeito era. Tinha uma profissão qualquer e era jogador da seleção brasileira. Futebol é um esporte maior. Então, perceba, antigamente, nos concursos, o sujeito levava, assim, hoje em dia, passar em concurso tem que ser profissional. Então, eu encarava aquilo como minha profissão. Eu acordava, e quando a pessoa tem que trabalhar, não tem horário para a pessoa chegar, não tem meta para a pessoa cumprir, não tem... Era isso, porque, assim, como eu sempre digo, disciplina. Então, eu acordava e falava, minha meta é cumprir isso aqui hoje. Vou cumprir isso aqui hoje. E terminava. Aí, às vezes, terminava um pouco antes. Quando terminava um pouco antes, às vezes, eu, sei lá, parava, via um filme, fazia uma coisa... Mas, assim, era o cronograma meu, como você falou, era doable. Era realizável de forma que eu acordava sem estresse, sem ter que ficar... Mas eu acordava e tal, fazia as coisas que fazia, almoçava com tranquilidade, ia fazendo as coisas, entendendo o que eu estava fazendo, o meu processo. Então, assim, tem gente que faz 2 horas e vai dar certo, tem gente que faz 4 horas e vai dar certo, tem gente que vai fazer 8 horas e vai dar certo. Agora, eu acho meio ilusão esse negócio que as pessoas falam, hora líquida. Eu não sei se, sei lá, eu não estou criticando quem pensa dessa forma, só uma coisa que não funcionou para mim. Porque eu acho que toda vez que a gente começa a querer medir em horas, a gente está medindo em quantidade e não em qualidade. Boa. Assim, óbvio que a hora é um estimativo, né? Claro, se eu posso ficar 8 horas, eu estou ficando 4, o que você está fazendo com as suas outras 4 horas? Você está indo na academia? Então, peraí, não, você não deva fazer um exercício físico, claro, mas estou dizendo, está perdendo 4 horas com exercício físico e 4 horas estudando. Então, quer dizer, está ali no mesmo patamar de importância para você. É esse ponto de vista, sabe? Para mim, sempre eu prezei pela qualidade acima da quantidade, em qualquer aspecto. Eu preferia sempre fazer menos, mas fazer bem feito. Questão de horas. Nunca me preocupei muito com horas. Por isso que eu falei, ficava o dia inteiro. Tinha dia que eu terminava, eu ficava até terminar, entendeu? Perfeito, perfeito. Cara, eu achei muito legal o que você falou de dar um espaço para o imprevisto. Pontos que eu achei de destaque interessante, né? Dar espaço para o imprevisto. Fazer uma coisa que seja doable, né? Que seja realizável, né? Que seja viável para a pessoa fazer. Recentemente eu estava até orientando uma mentorada, né? E aí ela tava falando, não, eu tenho de tantas e tantas horas, eu tenho aqui 7, 8 horas, se não me engano, por dia para fazer. Eu falei, olha, eu não tô preocupado aqui com suas 7, 8 horas. Né? Vamos pensar que dessas 7, 8 horas, você vai ter ali 1 hora para almoçar, você vai ter não sei o quê, tem alguma coisa. Vamos pensar que dentro desse universo vai ficar na prática, eu até usei o termo hora líquida, mas para mostrar para ela que é o seguinte, não é o número ou o target 7, né, 8, Exatamente. que é o que importa. O que importa é disso aqui fazer uma coisa bem feita. Né? Então, achei isso muito legal o que você falou. E essa estratégia, né, de você estudar e revisar sempre no dia seguinte, né? Aí vem outra pergunta. Você tinha algum momento separado só para revisão, além desse estudo diário? Primeira pergunta. Segunda, você tinha algum momento para fazer simulado? Você fazia isso com regularidade ou não fazia? Como é que funcionava para você? Não, então, só uma adendo. A questão da hora líquida que eu falei, não é porque o termo seja ruim, não, João. Não, mas eu entendi. É porque o pessoal romantizou a hora líquida, e eu já vi em grupos, o pessoal começa, o cara estuda 15 horas líquidas, 12 horas líquidas. Cara, no final das contas, não muda nada, porque tem gente que vai poder estudar 2 horas líquidas com qualidade, e o outro estudou
em tese, 12 horas líquidas na quantidade, só preocupado com as 12 horas líquidas, leu, como eu falei, e não absorveu Perfeito, nada. perfeito, perfeito, Até perfeito. para ficar claro para a galera aqui. Não, não, tá perfeito. Ficou bem claro, cara. E é muito importante o pessoal entender isso. Que a hora é uma referência não absoluta, né? Porque assim, qual é o objetivo nosso? O objetivo é passar. Então, meu objetivo, eu estou estudando para concurso público, meu objetivo não é sentar e estudar, meu objetivo é passar. O estudar é o meio que eu preciso para aquilo. Então, não é uma questão de tipo assim, eu preciso estudar, eu preciso. Não, eu preciso passar. E aí, o estudar é para alcançar o objetivo. Então, não adianta nada, pessoal, como você falou muito bem, eu separo aqui 10 horas para estudar por dia, mas é um estudo pobre, é um estudo não estratégico. A pessoa resolve, vou pegar aqui minha matéria. Ah, não, vou estudar aqui 10 horas, mas eu quero ler o livro inteiro do Canatieri. Pô, muito legal. Mas não tem nada a ver você estudar o livro do Canottilho para concurso público, né? Uma coisa assim, quero ler um capítulo do Canottilho sobre um tema assim assensado, porque é um tema que, aí tudo bem, faz parte do jogo, né? Enfim, então tem que ser um estudo com assertividade, né? E eu falo muito essa questão da assertividade, cara, porque às vezes a gente usa a palavra objetividade, e é uma boa palavra. É o estudo objetivo, né? E é o estudo que você estava falando que você fazia, né? Muita lei e questão. Só que quando a gente fala a palavra objetividade, muita gente confunde o termo objetividade com o termo economia, né? Como se uma coisa objetiva é uma coisa econômica, né? Uma coisa mais pobre. E objetividade não é economia, objetividade é assertividade, é você fazer ir direto ao ponto e matar, né? Ser assertivo, ir direto ao ponto. Então, as horas de estudo têm que ser elas têm que ser assertivas, né? Enfim. Então, eu estou super concordando contigo. Mas aí, voltando lá à questão de Mas, revisão então, te simulada, respondendo agora. Então, o que acontece? A questão da revisão, como eu falei, e do simulado era o seguinte: os simulados, como eu já fazia questão todos os dias, bem ou mal, essa questão do simulado já restava um pouco, não digo superada, mas assim, eu já estava treinando todos os dias. tá, Então, não perfeito, tinha isso. Eu acho que isso é importante porque isso traz rotina. perfeito. Eu brinco aqui, talvez o pessoal mais novo nem vá acompanhar, mas certamente você vai se lembrar. Eu lembrava da sessão da tarde, aquele filme do Karate Kid, mas não é esse moderno, não, aquele antigo, do Mestre Miyagi, tá? Lembro, Década de lembro. 80. Pinte a cerca, insere o carro e tal. Aí ele, pô, mas eu quero aprender a lutar karatê e tal. Aí óbvio, filme, o Mestre Miyagi dava um golpe, ele fazia o movimento de encerar o carro, aí dava o golpe, pinta a cerca e tal. Então, quer dizer, ele falava fazendo um negócio repetitivo, que às vezes para ele nem fazia muito sentido. Pô, tô fazendo questão todos os dias e tal, porque a questão não vai cair igual e tal. Mas quando chegava o concurso, eu falei isso com um colega que me perguntava, pô, tô ali 2, 3 pontos abaixo do corte e tal. Falei com ele, cara, olha só, 2, 3 pontos abaixo do corte não é questão de conteúdo. Talvez se você fizesse essa prova outro dia, em outro momento, no outro turno do dia, mas tivesse comido algo diferente, você não erraria aquela questão que você leu errado, você não marcaria uma errada no cartão de resposta. Você, com seu mesmo conteúdo, chegaria na nota de corte. Então, porra, mas por quê? Numa prova, não tem condição, João, ainda mais nas provas hoje, cada vez mais elaboradas, o sujeito pensar em 100 questões. Pô, então eu vou fazer sem pensar? Não é isso, mas você vai fazer quase que no automático. Chegou um momento no meu auge de rendimento que eu fazia as provas, eu ia, tipo assim, olhava, pum, marcava. Quase que no automático. Por quê? Porque eu já tinha feito tanta questão, e assim, sempre fazendo as questões pensando, não o que está certo, mas o que está errado, uma visão inversa. Por quê? Porque cada vez que você responde uma pergunta, seja 4, seja 5 alternativas, uma vai ser a certa e as outras vão estar erradas. Só que essas que estão erradas aqui, depois elas vão vir numa outra questão daquele tema, litisconsórcio, sei lá. Aí o sujeito pega, muda ali o artigo 113, 114, muda o necessário pelo unitário e tal. Se você identificar em acertar ou preocupar só com acerto, você vai entender só isso aqui. Mas quando você acostuma a identificar o erro, isso que está errado na outra frase, nessa assertiva que você fez, vai vir certo na outra questão da tua prova, e na outra prova, enfim. Então, eu me acostumei a fazer isso. Muitas questões eu respondia quase que no automático. E isso me Perfeito. deu uma grande margem de tempo e de qualidade. Então, o que acontece? Eu acho que é importante esse treino contínuo. Mas, respondendo aqui agora a sua pergunta,
quando vinha uma prova, por exemplo, teve a prova agora do Mato Grosso do Sul esse final de semana. Quando saía a prova e o gabarito, tipo assim, saiu agora, ontem, eu acho, hoje, não sei. Na outra semana, eu imprimia essa prova e fazia ela em casa, 5 horas seguidas. Por quê? Porque também é importante o sujeito ter o feeling daquela prova. Sem questões. Sem questões, você vai ser vencido no cansaço, na preguiça, na cadeira dura, no ar-condicionado quebrado. Eu já fiz prova, como eu falei, já aconteceu tudo comigo em termos de concurso. Na minha prova do Pará, eu estava justamente na linha do ar-condicionado, o ar-condicionado torando, aquele vento que saía até a nuvem do ar-condicionado vindo na minha direção, meu dedo roxo. Eu tinha que sair de 10 em 10 minutos da prova, pedir para ir lá fora, ficava lá 2 minutos para me esquentar, porque era muito frio, entendeu? E eu passei nessa prova. Mas por quê? Porque eu digo assim, a gente tem que lidar com a adversidade. Quando você está acostumado, quanto menos adversidade, quanto menos surpresa você tiver no dia da sua prova, mais você vai conseguir entregar um conteúdo razoável. Então, assim, é importante o candidato ter esse momento em que ele vai simular a prova. Não ali ele vai treinar conteúdo, mas ele vai treinar acima disso. Ele vai treinar a endurance dele, né? Ele vai treinar a resistência, a aptidão dele de ficar ali 5 horas concentrado, 5 horas sentado, 5 horas sem ir no banheiro toda hora, porque, dependendo da prova do Rio de Janeiro, segunda fase, 25 questões, não tem tempo de você ir no banheiro. Se você for no banheiro, você não vai responder uma questão. Então, quer dizer, são fatores que eu sempre falo, são os fatores extrajurídicos. O tempo, a sua estratégia, a sua mentalidade. Não é negócio de, mindset, não estou falando nada disso, estou falando uma coisa ali. Você consegue ficar 5 horas concentrado, porque, assim, 30 questões, vai demorar 1 hora para fazer, 2 horas, que seja, mas, consegue fazer 100 questões sem dispersar, sem ficar olhando para o alto, sem ir lá pegar teu celular e tal. Tem gente que não treina isso, e aí chega na hora da prova para fazer a prova. É óbvio que vai dar errado, cara. Óbvio que vai dar errado. Por quê? Porque a pessoa nunca treinou aquilo, então ela vai deixar para descobrir na hora da prova. E aí erra 1, erra 2, erra 3, e aí ficou 2, 3 abaixo do corte. Então, tem que ter essa revisão. E aí, a outra ponto que você falou, se o simulado eu fazia dessa forma, então, fazia as provas, e a revisão, quando eu chegava na véspera de prova, e aí véspera, põe aí 1 semana antes, 1 semana e meia antes, eu pegava aquele caderno que eu anotei, chama como quiser, de erros, de dúvidas, de acertos, cada um chama de um jeito diferente. O ponto é, quando eu ia respondendo historicamente essas questões, eu ia vendo assim, fiquei na dúvida entre a B e a C, independentemente de acertar ou de errar. O que é da B, qual era o conteúdo da B e qual era o conteúdo da C que me era exigido. Aí eu botava esses artigos nesse caderno, ou botava o julgado nesse caderno. Quando dava 2 semanas para a prova, eu ficava só lendo esse caderno. Por quê? Porque era uma ideia seguinte, eu não posso errar aquilo que eu já errei, eu não posso errar aquilo que eu já tive dúvida. Porque se eu já tive dúvida, se eu já anotei, cara, isso aqui eu não posso errar, esse aqui é o meu ponto fraco. Porque assim, João, a gente, eu já fiz inúmeras provas, tu tá aí dando aula e sabe, a gente conhece. Eu posso virar para alguém e falar, vai cair responsabilidade civil, tá? A pessoa, caraca, Renan antecipou a questão. Mas isso não é futurologia, isso é experiência. Isso aí é porque, meu irmão, a gente tem noção. Mas tem aquela questão lá que nem eu, nem você, e talvez nem seja uma questão difícil, tá? É uma questão de direito à personalidade. Que o cara tem dificuldade, o cara nunca sabe as características dele, erga omnes, absoluto, e renunciar. Mas o Código Civil fala que você não pode doar direito. Aí o cara erra isso na prova, porque ele fica em dúvida, ele fala, mas tem gente que cede direito de imagem, não direito à personalidade e tal. Aí o cara tem que saber isso bem. Se ele tem dúvida na hora da questão, na hora da prova, se isso for cobrado, ele vai ter a mesma dúvida, pode ter certeza. Nosso cérebro é previsível em alguns aspectos. Então, eu revisava só as minhas deficiências, minhas dificuldades. Isso também me deu um salto de qualidade, porque, como eu falei, se você conhece os seus erros, só você vai conhecer seus erros. E aí você trabalha nos seus erros. Por quê? Porque é ali que você vai ter dificuldade na hora da prova. Em tese, o que você já acertou, você vai acertar de novo. E o que você teve dúvida, você não vai mais errar, porque você vai ter revisado.
E aí você só fica descoberto em relação ao que você realmente nunca sabe, não sabe, não viu. E isso cada vez vai sendo uma parcela menor da sua prova. Porque enquanto prova após prova, seguindo esse procedimento, você vai alargando o seu campo de conhecimento. Porque foi fazendo mais questão, foi lendo mais artigo, você está expandindo. E você está expandindo com uma qualidade de não só de expandir, mas assim, o que eu já vi, eu não estou mais errando. O que eu já vi, eu não estou mais errando. O que eu já vi, eu não estou mais Perfeito. errando. É isso. Cara, perfeito, perfeito. Achei muito bom. É, cara, de forma, a gente já está aqui já bastante tempo. Segunda fase, cara. Chegou na segunda fase, você falou que teve algumas que você não foi, teve algumas que você reprovou, teve outras que você passou, enfim. Cara, em linhas gerais, o que que diferencia o estudo de segunda fase para o estudo da primeira fase? Você, uma vez tendo passado, como é que era esse estudo? Tá, vamos lá. Primeiro, peço Deixa, desculpas. deixa, deixa, deixa eu fazer essa pergunta e acrescentar mais uma. Como era o estudo para a segunda fase? E a outra pergunta é: você, antes de passar para a segunda fase, no seu estudo regular, você já estudava pensando para a segunda fase? Ou o seu foco era, não, meu foco é a primeira fase. Deixa a segunda fase chegar no momento dela. Bom, vamos lá. Primeiro, peço desculpas aí, como eu estava falando, porque eu falo bastante, tá? Não, Então, cara, pelo amor de Deus. Tá, tô até achando o avançar, maravilhoso. Tô achando até o maravilhoso. avançar do tempo aí, mas é porque, como eu disse, para mim é um prazer e, assim, para mim isso aqui... Tá muito bom. Vamos lá. Para também não cansar o pessoal. Cara, eu acho que nesse ponto, eu não digo que foi radical, mas eu acho que tem um grande mito que circula aí, né? De que o estudo de segunda fase é completamente distinto da... E não é, cara. Então, tipo assim, você não vai ser cobrado, exemplificativamente, português na primeira fase e na segunda fase matemática, que vai ter lá x igual a vezes b, sei lá, um negócio... Não vai ser isso. Por isso que eu falei, é claro, você na segunda fase você tem que entender como entregar o conteúdo. Você não vai marcar mais um xizinho. E assim, uma coisa que juiz faz, mas não foge ao escopo do que você vai ser exigido numa prova de MP, de procuradoria, de advocacia pública, fundamentar e decidir. Na magistratura, essencialmente, porque é o que o juiz faz por ofício, mas é fundamentar e decidir. Por isso que eu julguei as sentenças de forma contrária ao espelho e passei. Mas porque eu julguei errado? Não, eu não julguei, eu não fiz uma coisa teratológica. Eu fiz algo que sentença é o seguinte: o desembargador ele está lá para reformar. A profissão, o ofício dele é reformar. O que ele não quer é uma sentença nula. Claro, se você julgar, eu não aconselho ninguém a julgar contra, tá? O espelho, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: faça os negócios bem feitos, entenda a técnica das coisas que você está fazendo. E qual o problema? Muitos candidatos se lançam na primeira fase com uma mentalidade de decorar as coisas. Claro, algumas coisas você vai ter que decorar. As hipóteses de tutela de evidência. Caraca, cara, você vai ter que decorar aquilo ali. Mas numa segunda fase, você vai ter o seu vade-mecum. Então, você não vai mais precisar saber de cor aquilo ali. No estudo de segunda fase, portanto, você não vai mais se debruçar sobre letra de lei, você vai se debruçar sobre as teorias, sobre as correntes, sobre os julgados. Você vai direcionar o seu estudo. Mas aquele estudo ali, ele te é necessário, porque se cair uma questão sobre tutela de evidência, você vai ter que já abrir o seu vade-mecum lá no 311, ou ali no artigo 300 seguinte, né, nas tutelas de urgência, de evidência. A questão é, você vai... A lei é sempre o pontapé inicial, cara. A gente aqui é operador do direito. O direito É, não é o que o STJ disse. Ponto é, como eu disse, existe uma lei, alguém falou que aquela lei é boa, que aquela lei é ruim, isso virou diversas correntes, doutrinas, jurisprudência, mas existe a lei, cara, tu tem que partir da lei. E aí tem candidato, eu falo isso assim com total transparência, que não conhece a lei, cara. Ele conhece o julgado, mas ele não conhece a lei. E aí, quando ele chega numa segunda fase, na primeira fase isso funciona. Por quê? Porque vai estar a resposta ali. Então, ele, por eliminação, até por assimilação, ele vai chegar, marcar certo, talvez. Mas numa segunda fase, se ele não entender, é o que eu sempre falo, às vezes, assim, informativo. Vamos estudar informativos. Você quer estudar informativo? Você tem que entender qual foi três coisas: o que o A falou, o que o B falou
e o que prevaleceu. Porque se chegou no STJ, se chegou no STF, é porque tinha uma controvérsia. Se fosse óbvio o Lulante, não chegaria lá, entendeu? Então, assim, só chegou lá porque teve alguma discussão relevante, óbvio, claro, algumas muito mais complexas, outras mais simples, mas teve uma discussão em que alguém falou uma coisa, outra pessoa falou uma outra tese, e o STJ, o STF, entendeu por um ou por outro e rechaçou aquela vencida por alguma razão. Na sua prova, você tem que entender essas razões. Por quê? Porque isso vai te dar um conteúdo para que você explore, você entregue o que o seu examinador quer. Na segunda fase, eu acho que a grande virada de chave que o candidato tem que ter é que muito candidato chega numa segunda fase olhando para a primeira. Então, ele chega com aquela mentalidade de que, tipo assim, me perguntou, o juiz agiu corretamente? Aí você vai dizer, sim, agiu corretamente, porque o STJ decidiu dessa forma. O cara não ganha ponto nessa questão, ou vai ganhar algum ponto mixaria. Por quê? Porque o examinador não quer saber, o examinador sabe que o STJ decidiu assim. Ele te perguntou exatamente isso, porque ele quer saber se você O que você entendeu. sabe, né? Claro, porque hoje em dia fala-se precedentes, distinguish, overrule, e aí a pessoa decora, mas a pessoa não entende que um sistema de precedentes, seja ele qual for, independente, não estou entrando aqui no mérito de onde a gente adota civil law, nada disso. Mas se a gente está despreocupado com o informativo, é porque a gente, em alguma medida, está preocupado com o que os tribunais estão decidindo. Mas você sabe o que os tribunais estão decidindo, ou você só decorou alguma coisa em abstrato? Essa decoreba em abstrato funciona para a primeira fase, mas não para as fases seguintes. Então, por isso que eu te falei, fazer um estudo de qualidade que a pessoa vai entendendo e vá avançando. Aí, quando você chega na segunda fase, seu estudo não vai mudar. Não vai ser o estudo é completamente diferente. Não, você vai ter que explorar a habilidade. E, assim, até lançando aqui, já expandindo para a prova oral, o que muda no seu concurso é como se fosse um pêndulo. Na primeira fase, te exige muito conteúdo. Te cobram 12 matérias, 14 matérias, e você vai ter que saber conteúdo, basicamente. Conforme você vai avançando no concurso, segunda fase, você já tem uma mescla de conteúdo e tipo assim, entrega do conteúdo. E na fase oral, então, você vai ser cobrado tanto do conhecimento da lei, desse conhecimento de entrega de conteúdo, óbvio que você vai ter, mas você vai ser cobrado também, você vai ser analisado menos em questões jurídicas e muito mais em questões extrajurídicas. Então, cada vez mais durante o seu concurso, esse pêndulo vai caminhando no sentido de que o examinador quer saber quem é você, porque depois daquela prova, seja qual for, magistratura, enfim, qualquer concurso de ponta, quando você for aprovado, você vai ser um membro da carreira. Então, o seu examinador, quando chega numa prova oral, ele já não quer mais olhar para um candidato, ele quer olhar para um colega dele, para alguém que vai trabalhar com ele. Então, se você está naquela postura de candidato de primeira fase, de marcar X, você não tem condição, porque quando você estiver lá para presidir uma audiência, quando você estiver lá num debate no júri ou em qualquer lugar, você vai ter que saber se posicionar, responder, agir, pensar, não simplesmente ser um reprodutor, porque a vida nos brinda com as possibilidades infinitas. Se você for simplesmente um reprodutor de coisas, você vai estar sempre vencido nas possibilidades da vida. E aí é isso que o examinador não quer. E é isso que gera reprovação em muitos candidatos, que chegam numa segunda fase olhando para a primeira fase. Então, eu acho que não é questão de um estudo diferente, é uma mentalidade, é uma visão diferente e, claro, um direcionamento diferente. Por quê? Porque, como eu disse, você não vai precisar mais decorar nada que esteja na lei. Você vai precisar saber que está, saber onde está, mas, sobretudo, focar em correntes, em pensamentos, em teorias, etc. Perfeito, perfeito. Cara, fui anotando várias coisas aqui e fazer um apanhado aqui de aprendizados para a galera. Então, teve uma hora que você falou o seguinte: reprovação faz parte. É mais a regra do que a aprovação é regra, né? A pessoa reprova, termina reprovando mais vezes, né, do que sendo aprovado. Na tua experiência, você teve ali 3 anos estudando Emerge, enfim, mas foram 4 anos mais dedicados ao estudo, né? E nesse período, basicamente, você estudava se definia um tema para estudar e depois você fazia questões do dia anterior. Você mantinha essa rotina durante a semana, mas você dava dentro do seu cronograma, você tinha ali um espaço para acomodações, tanto para imprevisto quanto até para reposição, né? Pegar ali e suprir algum déficit. Eu achei isso muito legal. Outro ponto que você
falou interessante foi de criar um cronograma realizável, algo que seja viável de ser feito de acordo com a realidade da pessoa, né? E não um cronograma que às vezes é absurdo e que a pessoa não vai conseguir realizar e, na verdade, vai gerar mais frustração do que sensação de avanço. O simulado, você não tinha ali um simulado como uma rotina, digamos assim, até porque você fazia questão diariamente, mas toda vez que saía um concurso novo, você fazia ali, pegava aquela prova e fazia a prova inteira, né? E era uma forma de simulado, porque são 5 horas parado fazendo ali. Legal. Segunda fase, eu achei legal o que você falou, que não há mistério, né? Assim, é basicamente o conteúdo que a pessoa estudou agora com algum tipo de direcionamento específico, né? Muito legal. Mas a base já foi construída, né? Muito bacana, muito bacana. E a mesma lógica vale para a prova oral, né? Enfim. E gostei da figura do pêndulo, enfim. E aí, cara, eu queria fazer um exercício aqui contigo. Se amanhã eu faço essa pergunta pro pessoal. Imagina o seguinte, amanhã o pessoal vai estudar. Vai abrir o computador, ou vai abrir o livro, vai abrir o caderno. A primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua, um conselho seu. Qual que seria? Não erre aquilo que você já errou novamente. Tipo assim, não Boa. cometa os mesmos erros novamente, né? Pô? Eu acho que isso, se a pessoa, de tudo que a gente falou aqui, João, 1 hora e pouco, uma coisa só, é a frase que você me perguntou, é não erre aquilo que você já errou. Se a pessoa se preocupar simplesmente com isso, ela vai ser aprovada em breve. É isso. Olha que essa frase eu nunca tinha ouvido dessa forma, e ela é espetacular, porque é verdade. Porque essa frase, se você adotar como premissa, te garante o avanço. É aquilo que você falou, né? Exatamente. Você falou do avanço. Você vai estar sempre avançando, porque você não vai errar aquilo que você já errou, né? Eu nunca usei essa frase para os meus alunos, mas eu uso muito no meu dia a dia com a minha esposa, no trabalho. Eu falo o seguinte: a lição vivida, a lição aprendida. É Tipo isso. assim, eu passei por aquilo. Cara, eu errei aquela situação. Cara, lição vivida, lição aprendida, cara. Beleza, vou aprender com aquilo, não vou repetir, né? E é o que você falou, né? Não erre o que você já errou. Cara, valeu a pena? Pô, vale a pena demais. Ah, Demais, assim. essa pergunta é covarde, né? Assim, Não, mas eu vou até dar uma expandida aqui breve também, mas 1 minuto, porque eu acho que é muito importante essa percepção. Na vida, a gente muitas vezes tem que escolher dores. Mais do que. Porque, assim, perguntar, você quer ser juiz? Qualquer pessoa vai dizer, quero, claro que eu quero ser juiz. Quem não quer ser juiz, quem não quer ser promotor, quem não quer. A pessoa quer ser. Mas mais do que perguntar, você quer ser promotor? É perguntar assim, qual dor você prefere ter? Aí você vai dizer, pô, que mórbido, né? Mas não é uma questão mórbida. É você pensar o seguinte, pô, cara, eu vou ter que fazer sacrifícios, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, é uma jornada difícil e tal. Mas qual dor vai me doer mais? A dor de, pô, não de ter desistido disso, de tipo, ter falado que, pô, às vezes por preguiça, por cansaço, às vezes, como eu disse, por um canto da sereia momentâneo, eu larguei, ou a dor, e aí, consequentemente, a dor de não ter chegado lá onde eu queria chegar, entendeu? Ou essa dor momentânea, que passa, cara, que passa, tipo, 2, 3 anos, enfim, um ano a mais, um ano, que é você ter essa percepção, até aquela ideia que você viu lá das portas, né, cara? Existem várias portas na vida que a gente vai passando. Isso é mais uma porta que você vai passar e vai enfrentar novos desafios. Então, assim, é isso, cara. Eu acho que vale muito a pena, vale sempre a pena. E vale a pena hoje, não é quando você passar que vale a pena. Hoje está valendo a pena, a gente está batendo esse papo legal aqui, a pessoa vai abrir o laptop dela, vai ver minha frase lá, seja boa, seja ruim, seja que ela goste, não. Mas, cara, tá valendo a pena, um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade, faça valer a pena todos os dias, sacou? E você vai chegar lá, não erre o que você já errou, e você vai chegar lá. Eu acho que é essa pegada. faça valer a pena todos os dias. Tô anotando aqui, ó. Tô- Não, várias frases de efeito, né? Daqui a pouco Mas tem 10 faça frases de valer efeito. a pena todo dia. Muito bom. Muito bom. Uma vez eu conversei com um procurador da República, ele falou, ele usou uma frase que o pessoal da área de gestão usa muito, né? E ele trouxe essa realidade para a vida dele. O pessoal de gestão, de performance pessoal, enfim,
ele falava o seguinte, João, botei na minha cabeça, todo dia 1% melhor. É, Todo, exatamente. deve ter ouvido falar isso. Todo dia, cara, ele falou assim, todo dia 1% melhor. Então ele parava, todo dia ele parava e fazia essa análise. Eu tô terminando o dia melhor do que eu comecei? No estudo, eu tô, então tá bom, tá valendo. E aí ele ia pro próximo dia. Então todo dia ele parava, fazia uma reflexão, eu tô terminando melhor? Não, não tô terminando melhor. Beleza, então amanhã eu vou compensar. Então todo dia 1% melhor. Muito legal, muito legal. Cara, gostei muito aqui do papo, acho que foram muitas experiências pessoais que você passou, que vai ajudar muito o pessoal, né? E eu costumo dizer o seguinte, pessoal, você está assistindo, né? De repente você já assistiu outras entrevistas, você está vendo com a história do Renan que ele achou o caminho dele na forma de estudar. E é uma forma inteligente de estudar. Agora, não existe uma fórmula mágica, né? E eu costumo dizer o seguinte, Renan, não existe fórmula mágica, mas tem que ter uma fórmula. É diferente, né? Porque fórmula mágica é aquela fórmula que não é muito racional, que é uma coisa, o pó do pirlim-pim-pim, você vai fazer sem entender o porquê e vai fazer, e a coisa vai acontecer. Não existe isso. Mas existe uma fórmula, né? Não uma única fórmula, mas existe uma fórmula, né? Então a pessoa pode descobrir a fórmula dela, né? E essa fórmula ela vai ter que descobrir na caminhada, né? Aí eu vi a tua história, né? Por exemplo, quando eu faço uma mentoria, na largada da mentoria, nas primeiras sessões, uma das coisas que eu faço é fazer alguns testes de perfil de aprendizagem. Porque tem gente que aprende ouvindo, aprende vendo, aprende fazendo, aprende lendo, aprende não sei o quê. Tem gente assim, assim. Então você vai entendendo como a pessoa, e aí você vai construindo, né? Eu, como mentor, já vou construindo por causa da experiência acumulada, né? Quem não tem a mentoria, não tem nenhum problema. Isso aqui é uma mini mentoria, né? Que você vai pegar. Cara, o Renan deu esse modelo aqui. Deixa eu testar esse modelo por uma semana. Deixa eu testar aqui por 2 semanas. Pô, deu certo pra mim? Tá funcionando pra mim? Eu tô evoluindo? Eu tô acertando as questões? Eu tô entendendo a matéria? Eu errei, eu consigo acertar depois. Errei, consigo ver o que eu errei e acertar depois? Enfim. Pô, então tá dando. Então, beleza. Não, pô, esse modelo do Renan não funciona muito bem para mim. Eu vou pegar um outro modelo, né? E aí a pessoa vai se adaptando, né? Então a ideia, Renan, é muito isso, né? De trazer referências seguras para as pessoas então construírem o caminho. Porque uma coisa é certa, se a pessoa estudar sem o mínimo de inteligência, sem o mínimo de foco, e aí quando eu falo foco é estratégia de estudo, cara, não vai Sim. dar certo. Não vai dar. É, Existem várias estratégias, mas é você isso. tem que escolher uma estratégia. Fala, Não, desculpa. não, exatamente isso, João. Era só para até para te dar razão no que você estava falando. Assim, é um barco à deriva, né, cara? Um barco à Você deriva. vai daqui até lá, mas, pô, tu tá indo. Aí tu estuda o penal hoje, amanhã tu estuda civil, aí você aí não sabe, aí foi lá na frente, voltou. E uma É. coisa que você falou que é muito importante, eu acho, que eu vi outro dia um negócio de 4 métodos para sua aprovação e tal, 4 passos, era algo nesse sentido. E eu até comentei com um colega meu, eu falei assim, caramba, cara, se existisse nem 4, não, se falasse assim, 4.000 passos para sua aprovação e realmente funcionasse, eu iria feliz, cara, mas não existe, cara. Que dirá 4 passos, pô, 4 passos. Quer dizer, eu dei um passo por ano, porque eu fiquei 4 anos estudando, então eu dei um passo por ano. Não existe fórmula mágica. E assim, como você mesmo falou, até reforçando aqui, eu não sou o único, esse método que eu tenho não é o único, então pouco talvez seja o melhor. É só mais um, mas é um que funciona. É uma ideia de você, como você mesmo falou, eu acho que cada pessoa que ouça essa conversa aqui, ela teste coisas que funcionam para ela. Como eu falei, para É. mim não funcionou a questão do estude 1 hora isso, estude 1 hora isso. Para É, muita gente funciona, cara. até vou pegar esse gancho aqui, porque eu costumo dizer o seguinte, pessoal, olha, como eu falei, né? Não existe uma fórmula mágica. Você tem algumas fórmulas que você vai adaptando e, né, criando seu caminho. Agora, tem uma coisa, Renan, que a gente sabe que não funciona, ou algumas coisas que não funcionam, né? Como, por exemplo, estudar sem estratégia, não fazer questão, né? Enfim. E uma das coisas que eu acho que não funciona, quer dizer, não é que não funciona,
no meu entender, o que eu vou falar, no meu entender, não funciona para a maioria esmagadora das pessoas. Eu arriscaria para mais de 90% das pessoas não vai funcionar, ou mais de 80%. Que é, eu acho que você descobriu isso intuitivamente, que é quando você começa assim, ah não, eu tenho aqui que rigidamente cravar 1 hora, ou 30 minutos, ou 2 horas, não importa, para estudar tal tema. Acabou aquele minuto, eu fecho onde eu parei e vou para a matéria seguinte. Para mim, isso eu acho que é irracional. Seja para você ou para qualquer pessoa. Por quê? Porque, cara, a pessoa tem que estudar, vamos lá, como você falou, 12, 13, 14, dependendo do concurso, 15 matérias, ou até mais. A GU agora foram 18 matérias. Né? A pessoa está estudando várias matérias. Aí você está estudando, por exemplo, inquérito policial. Você está lá no meio do inquérito policial, você começou lendo tal, conceito, características, aí você está indo no inquérito policial. Tá? E aí o teu timerzinho lá tá tocando, né? Tá rodando. Daqui a pouco tocou, pipe, estourou lá, pô, estudei 1 hora processo penal, eu quero o que eu tinha para estudar processo penal, agora eu tenho que ir para tributário, por exemplo. Aí a pessoa tá lá no meio das características, estou chutando, né? Lá no meio das características do inquérito policial e fecha a matéria ali. Aí ela abre para estudar crédito tributário, por exemplo. Aí começa. Aí daqui a pouco, tá vendo a aula, tá vendo. Aí para no meio e aí vai o próximo. Só que quando ela voltar para processo penal, vai ter passado ali alguns dias. E ela vai voltar aonde? Do meio de inquérito policial onde ela parou. Ela não vai lembrar o que ela estudou para trás. Ou seja, ela vai ter que toda hora ficar recomeçando a matéria. Então não é inteligente. E isso é uma questão até. Tenho estudado muito sobre neurociência, né, sobre o funcionamento da mente. Tá até aqui na minha mesa, o meu próxima. Tá na minha fila aqui, né? Como a mente funciona. Tá aqui para. Tá na fila aqui da leitura. Cara, que é assim. Se você interrompe um raciocínio no meio do caminho, cara, você depois, para retomar aquele raciocínio dias depois, você não retoma. Você meio que quase tem que dar uma retrocedida, então não avança. Então, gostei quando você falou sobre isso, apesar de não ter feito esse comentário naquele momento, mas estou aproveitando agora. Porque, cara, galera, não importa o modelo, mas faça um favor para você mesmo. Assim, você está estudando um tema, pelo menos conclua aquele tema, né? E aí tem gente que. E aí tem várias formas. Tem gente que fala assim, eu vou primeiro estudar o inquérito policial, por exemplo. Vou estudar de uma forma superficial a matéria inteira, só para ter uma visão panorâmica, depois eu estudo de novo. Tudo bem, é uma forma. Tem gente que fala, não, eu quero estudar inquérito policial, eu quero estudar tudo de inquérito policial no máximo profundo possível. Tudo bem. Não estou aqui para criticar um modelo ou outro. Mas pelo menos faça um favor para você mesmo. Não interrompa o raciocínio para só voltar no meio do raciocínio dias depois. Pelo menos feche aquele tema. Né? Eu acho que você fez isso, cara, e foi muita boa dica. É até aquela ideia, João, que eu falei, assim, de a pessoa não ter a ânsia de querer somente avançar, mas de ela dar os passos certos. Se ela terminou o inquérito policial, está sabendo o inquérito policial? Como é que está o teu conhecimento de inquérito policial? Teria condição de responder uma prova e acertar as questões? É por isso que eu falei, pô, no dia seguinte eu vou fazer as questões e ver se está legal. Com o passar do tempo, inclusive, João, depois, assim, sei lá, 2, 3, 4 meses à frente, eu comecei a inserir um pequeno espaço assim na minha agenda também para, não digo começar do zero, mas eu botava mais 10 questões no meu dia para daqueles primeiros temas que eu vi, para também não ficar muito perdido lá atrás. Então era assim, eu fazia isso seria depois que você pega o ritmo, porque que você já vai indo. Aí eu estava em algum momento do meu estudo já ali já quando eu já estava muito mais fera na situação, no meu próprio cronograma, conhecendo o meu ritmo, eu lia uma coisa, fazia a questão do dia anterior, corrigia essas questões, e aí, dependendo, sobrando tempo e tal, eu sempre tentava botar 10 questões daquele primeiro tema lá, direito da personalidade, para ver, cara, para ver se alguma coisa não se perdeu, para ver se. Que aí, às vezes, é até uma coisa de reforço. Então, acho que vai nessa linha de você entender as coisas uma vez. Você vai voltar nisso em diversas formas, em diversos momentos futuros. Mas se você Perfeito. quebra, cara, você já começa mal, né, cara? Já começa É. quebrado. Não, quebrar é muito ruim. É um favor que a pessoa faz a ela mesma de não quebrar a matéria para sempre dar sequência. E aí, a última pergunta, cara. Você falou de questão, eu lembrei disso que eu não tinha perguntado naquele momento. Imagino que o teu foco sempre foi magistratura, mas até porque você fez emergem, enfim, hoje é juiz. Mas
durante um período de tempo longo de estudo, fazendo muitas questões, você não fez só questão de magistratura, você fazia questão de qualquer concurso, é isso? Eu selecionava assim, sites desses de pergunta e eu fazia questões. Assim, eu evitava fazer questões aleatórias. O que é a questão aleatória? Pô, prefeitura municipal de algum lugar. Porque às vezes são umas bancas muito estranhas, são aquelas provas meio estranhas. Então você fica refém de. Você não aprende, você quase que desaprende fazendo a questão. Mas eu selecionava as bancas grandes, e aí bota aí. Hoje, a FGV nem fazia provas de grande. Só fazia OAB, né? Sempre fez OAB, mas eu digo assim: pegava FCC, Bunesp, Sebrasp. Magistraturas, ministérios públicos, defensoria, Exatamente, porque a gente exatamente. sabe que. Porque se a pessoa parar para pensar, se ela pensar em. O meu foco é magistratura. Cara, você tem 27, né? Estado e mais DF, né? Então 26 mais 1, 27. Mas também tem magistratura federal, que pelo menos, se não em todas as matérias, mas em muitas matérias, Muitas. tem uma convergência muito grande, né? Aí você tem, pô, Ministério Público, mais 27. E aí, então, assim, o acervo. E se você botar duas provas para trás, que não seja muito antiga, cara, você já tem ali centenas de provas e milhares de questões para fazer. Ou seja, o que não falta é fazer questão. Tô chamando a atenção disso, Renan, porque as pessoas falam assim: eu vou fazer questão de quê? Né? Só do concurso que eu quero? Começa fazendo o concurso que você quer. Legal. Né? Pô, mas acabou, esgotou, não tem problema. Vai para um outro concurso que você garanta, saiba que é uma boa banca, que é um concurso de alta Isso. performance, enfim. Mas vale a pena fazer. E às vezes, João, a pessoa filtra pelo concurso e ela não consegue sequer esse filtro bom, no sentido. Tem provas que, pô, meu irmão, você pega prova do TJ Minas. As provas do TJ de Minas, eu não sei o que acontece, cara, que parece que tem um buraco negro ali. Eu lembro quando eu estava começando a estudar, tinha acabado, sem ser esse último concurso de Minas, o anterior. Foi uma prova que eles fizeram um negócio, a 2 está certa porque justifica a 1, a 2, uma coisa que foram anuladas 12 questões, assim, a prova, quer dizer, o candidato ia fazer 12, 15, sei lá, foi anulado um número imenso de questões. O candidato, às vezes, vai começar a estudar, pega logo uma prova dessas, e ele, como está começando, ele ainda não sabe, não ouviu os burburinhos, não está sabendo nada, e fala, caraca, cara, prova não tem condição de eu ser juiz, é impossível. Então, assim, É. não se preocupe muito com, vou fazer provas da magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria. Seleciona pela banca, seleciona pelo tema, né? E bota no nível superior e vai, e vai. E aí você sempre Boa, vai boa. vendo, isso aqui da E magistratura, aí, isso aqui até aproveitando o seu comentário, para o pessoal também não ficar desesperado com essas questões exóticas, né? Tipo assim, a teoria da janela quebrada, teoria do não sei o que, do vampiro, qualquer coisa. Cara, esquece isso, assim. Pô, mas eu tenho que. Não, esquece, cara. Isso aí vai cair de vez em quando, vai ter umas maluquices dessas de vez em quando, né? Maluquice com. Tô falando maluquice com carinho, né? Mas vai ter umas coisas diferentes, exóticas de vez em quando. E tá tudo bem, cara. Isso, não é isso que vai te fazer reprovar, né? Porque, assim, é muito uma ponta de um iceberg que apareceu lá no meio do mar, do meio do nada, e beleza, veio, vai embora e tá tudo bem. Então, a pessoa às vezes se deixa muito pegar no desespero. Pô, caiu uma questão aqui de não sei o que. Pô, cara, isso aqui é exceção. O normal é o que você vai ver na média das questões e é o que se falou. Os conceitos fundamentais, muita lei seca e jurisprudência, né? e se o sujeito errar essa questão bizarra, por assim dizer, Todo mundo errou. tranquilo, fique tranquilo. Se ele acertar, ótimo, beleza. Mas não é isso que vai aprová-lo e tampouco isso que vai reprová-lo. Por quê? É, Porque essa daí é aquela que está. Ninguém, João, as pessoas às vezes têm essa fixação de que ele tem que acertar tudo na prova. Ele, a prova, ainda mais quando você vai para uma segunda fase e vai avançando, a nota é 6. Então eu vou mirar no 6? Não, porque se tu errar 1 milímetro, tu está reprovado. A gente sempre mira no 10. Mas é como se fosse uma corrida e a gente está correndo e aquela no meio de uma trincheira, de tiro rolando. Algum ferimento, assim, em alguma medida você vai ter. Você vai chegar do outro lado, mas você vai chegar com alguns ferimentos. Ou seja, você vai errar questões, você vai, putz, dei mole nessa, essa aqui eu sabia. Vai ter. Quando eu digo não erre o que você já errou, é no sentido de que, pô, não se permita isso. Mas vai acontecer também.
A questão é, quanto melhor você aprimorar essa técnica, menos você errar o que você já errou, você vai conseguir chegar no seu resultado. Então, não se preocupem, pessoal, com essas questões estranhas. Acho que, eu sempre falo, a exceção, ela confirma a regra. Você olhou para uma questão dessa e falou, caraca, essa questão foi bizarra, essa questão foi fora da curva, então beleza, você sabe que a curva não é ali, a curva é outra. Não se preocupe Eu em vi fazer isso, o boa. básico, entendeu? Exatamente, exatamente. Cara, Renan, adorei, cara. Foi ótimo. E vou deixar para você aí fazer a saudação, não a saudação, né, mas a despedida, né? Mandar a mensagem, desculpa, mandar a mensagem aí final pra galera. Pô, beleza. João, agradeço primeiramente a você aí, a oportunidade, a conversa também, por um papo excelente. Como eu falei, eu falo bastante, a gente se acostuma a falar, ainda mais, pô, já fiz várias provas orais, né? Então, assim, você fica acostumado a ter que falar Adorei. e depois leva para a vida. Mas, assim, é um tema que me dá muito prazer em falar, em poder ajudar as pessoas. Eu fico sempre à disposição, estendo aqui o convite a quem quer que esteja vendo, que quiser mandar mensagem no Instagram, enfim, onde for. Estou sempre à disposição. É um prazer imenso responder, ajudar. Agradeço aí, como disse o João, a oportunidade também. Foi um prazer dar aula aqui no ênfase, as aulas que tenho dado. E é isso, pessoal. Eu agora avançar da hora, quem ficou aqui até o final também desse vídeo, desejo bons estudos, espero poder ter contribuído, ajudado com vocês. Como o João mesmo falou, não é o único método, mas é mais algo para construir a mentalidade de vocês, ajudá-los nessa trajetória. E é isso, pessoal. Desejo a todos aí, aqui repetindo a saudação inicial, uma boa noite, uma boa manhã, boa tarde, enfim, qualquer hora que seja. Tá bom, João? É isso. Só tenho a Show, agradecer. show. Legal, legal. Galera, foi um prazer ter vocês aqui também. Mano, não esquece de dar uma curtida aí embaixo, né? Dá uma curtida, espalha, spread the word. Hoje a gente tá meio em inglês aqui, né? Tipo assim, espalha as boas novas, espalha aí esse vídeo, manda para bastante gente. Te ajudou? Então ajuda outras pessoas. Com isso, o YouTube entende que pô, o vídeo é relevante. Então dá uma curtida, manda o vídeo para muita gente, beleza? E nos vemos no próximo João Mendes Entrevista. Valeu, galera. Abraço.